Na literatura de Shakespeare, as obras de Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta são colocadas sob a bandeira da tragédia. Nessas tragédias há temas sombrios como ambição, ciúme, assassinato. Você deve conhecer a famosa frase de Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Mas o fio sombrio que atravessa todas essas tragédias é a traição. Cláudio trai Hamlet ao assassinar seu próprio irmão inocente e então tomar o trono. Macbeth trai Duncan, Bruto trai César, Iago trai Otelo, repetidas vezes ao longo da tragédia shakespeariana. Vínculos são quebrados, alianças são traídas. E como resultado, reinos, relacionamentos e famílias caem. Mas neste fim de semana quero levá-los à tragédia suprema, à traição definitiva, ao fim mais trágico da decepção sombria e ruína eterna de alguém. Quero apresentar a biografia de um homem de Quiriote. Toda vez que há uma lista dos 12 discípulos, ele é mencionado por último. E após seu nome, segue esta descrição: o traidor. Qual é o seu nome? Judas. Ele é o homem mais desprezível e trágico que já viveu. Jesus diz em Mateus 26, melhor lhe fora esse homem não haver nascido. Sempre que abrimos a palavra de Deus como um lembrete para você e para o meu próprio coração, entramos em uma história real. Então junte-se a mim. Entre no drama. É quinta-feira à noite. Na noite de sexta, Jesus será crucificado. E aqui na última noite, antes de morrer, Jesus está se reunindo com os seus discípulos. Ele os ama. Em João 13:1 diz que ele os amou até o fim, ao máximo, estelos no grego, perfeitamente, exaustivamente, completamente. Ele não tinha mais amor para dar. Você e eu, nós racionamos nosso amor. Não, Senhor Jesus Cristo. Ele os amou ao máximo. E ele demonstra esse amor em serviço humilde ao deixar de lado suas vestes, cingir-se com uma toalha, derramar água em uma bacia e começar a lavar os pés deles. Ele é um modelo não apenas de humildade, é um símbolo da purificação que está prestes a ocorrer na cruz. Como lembrete, ou se você é novo aqui, o pecado te torna sujo, imundo, poluído, corrompido. E o que Jesus te oferece e ofereceu a eles naquela época, hoje é a mesma coisa. Ele te oferece purificação dos seus pecados. E se você recebeu essa purificação, pode dizer amém? Se você lembra, a resposta inicial de Pedro a Jesus, vindo aos seus pés para lavá-los, é: nunca me lavarás os pés. Nem em 1.000.000 de anos. E Jesus olha para Pedro e diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro diz: ok, ainda eu não sabia que era assim. Se for o caso, então lave não apenas os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. E Jesus diz: não. Veja comigo o versículo 10. Ele diz na parte B: vós estáis limpos. Última frase aqui: mas não todos. Olha o 11b, ele diz: nem todos estáis limpos. A quem ele se refere? Judas. Continue comigo no versículo 18, ele diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quando ele fala da sua escolha aqui, não se refere aos eleitos em geral, ele se refere aos apóstolos. E aqui Jesus cita o Salmo 41, quando diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. É a ideia de um dono que vai alimentar seu cavalo. E o cavalo que ele alimenta dá um coice, levanta o calcanhar contra ele num ato de traição. Esta citação do Senhor é extraída do Salmo 41, onde Davi lamenta a realidade de que aquele em quem ele confiara o traíra. Este é Davi, uma cena muito triste em sua vida, onde Aitofel, seu conselheiro de confiança, traiu Davi, aliou-se ao filho de Davi, Absalão, em um golpe para expulsar Davi do reino, da cidade. E Davi está fugindo para salvar a vida. Então Davi diz: aqui aquele que alimentei com meu próprio pão levantou o calcanhar contra mim. E aqui está o filho maior de Davi, dizendo que alguém vai traí-lo. No Oriente Antigo, próximo, a traição
Era o pior dos crimes, mas era particularmente terrível sofrer traição pelas mãos de alguém com quem você teve comunhão, alguém com quem jantou, alguém com quem partilhou o pão. Veremos isso mais tarde, mas comer com alguém era um símbolo, era uma aliança, era um vínculo. Estou pensando agora naquela cena em O Conde de Monte Cristo. Se você lembra de Alexandre Dumas, não sei se você lembra, se nunca leu ou assistiu, mas imagine há uma cena onde Jacopo é salvo e diz: sou seu homem para sempre, estou ligado a você, estamos unidos, sou seu homem. E dar pão a alguém era dizer: você é o meu companheiro. E participar desse pão era dizer: sim, estou com você. Veja comigo o versículo 19. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creais que eu sou. Por que Jesus está lendo o que vai acontecer antes que aconteça? Bem, o Salmo 103 diz que Jesus, Deus, sabe da nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele sabe que em 24 horas a fé deles será grandemente abalada, eles vão dormir, depois vão se dispersar e ele lhes diz o que vai acontecer porque não quer apenas que a fé deles não seja totalmente abalada, ele quer fortalecê-la, porque quando eles refletissem e lembrassem, foi exatamente isso que Jesus disse que aconteceria, eles lembrariam. Jesus diz aqui: quero que saibam que eu sou. Agora, só um parênteses rápido. Deus é o único que pode dizer o futuro. Ele não é um vidente, ele não está prevendo o futuro, ele está ordenando o futuro. E Deus se orgulha disso. Ele diz: para que saibais que eu sou, esse é o tetragrama, é a declaração do Ame no Evangelho de João, o eu sou. Ele diz: quero lhes dizer isso antes que aconteça, para que saibam que eu sou Yahweh. Deus se orgulha de sua habilidade de ordenar o futuro. Isaías 46, 9, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O que torna Deus tão diferente, tão distinto de qualquer outra suposta divindade. Isaías 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio. Ele declara o fim antes mesmo do início começar. Eu sou aquele que diz: o meu conselho permanecerá de pé. Então ele diz: digo isso para que creais que eu sou. Versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando Jesus disse isso, versículo 21, angustiou-se em espírito. Apenas pare por um momento, quero que saiba que você e eu não temos um Salvador estoico. Só porque ele é soberano, não significa que ele seja incapaz de se compadecer da angústia que você e eu vivemos. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Não obstante, angustiou-se em espírito. Ele é um homem de dores e sabe o que é sofrer. Ele não é um muro de pedra. Ele é o humano mais verdadeiro que já existiu. E ele testemunhou e disse: em verdade, uma de 25 vezes no Evangelho de João lemos essa frase: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Você já notou como o silêncio pode ser ensurdecedor? No versículo 22 diz: os discípulos olhavam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Eles não sabiam de quem ele estava falando. Eles estão atônitos, estão perplexos, estão chocados. Isso é espantoso. Estão sem palavras. Todos esses termos seriam um eufemismo grosseiro ao ouvir Jesus dizer: em verdade, falando aos 12 discípulos com quem ele viveu, jantou e viajou, um dentre vós. E há angústia em seus olhos, nada de raiva, é angústia em seus olhos. Um dentre vós me trairá. Isso virou o mundo deles de cabeça para baixo. Sabe o que acontece em seguida? No relato de Marcos, cada um dos 12 discípulos começa a olhar para o Senhor Jesus Cristo e faz a pergunta: sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? O que isso te diz? Bem, aqui diz o seguinte: eles não suspeitavam mais de Judas do que de si próprios. Na verdade, suspeitavam mais de si mesmos do que de Judas. Não é como se Jesus dissesse: um dentre vós me trairá, e
todos apontassem para Judas, eles começam a dizer: Senhor, sou eu. Judas estava cotado para ser reeleito, para cuidar da tesouraria. O que isso te diz? Ele era confiável. O que aprendemos sobre Judas? Mencionamos isso brevemente semana passada, mas várias coisas. Você pode ser confiável para os discípulos. Pode parecer prudente e sábio. Pode ser um pregador poderoso. Pode ter doutorado em teologia. Pode ser excepcionalmente talentoso. As pessoas podem te chamar de ungido. Aquele cara é raro. Você pode sentar em lugares de honra. O que quero dizer com isso? Bem, veja comigo de volta ao texto no versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse é João se referindo-se a si mesmo. E antes de continuarmos, no Antigo Oriente Próximo, eles reclinavam enquanto comiam. Não estão sentados em uma mesa. Jesus provavelmente está apoiado na mão esquerda, comendo com a direita. João está conchegado ao peito de Jesus, está à direita de Jesus, inclinando-se para trás. Ok, acompanhe. Versículo 24, a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quase todo comentarista concorda que, no mapa de assentos dessa noite, João estava à direita. E para Jesus dizer, aquele a quem eu der o pão molhado, significa que Judas estava à sua esquerda. Qual a importância disso? Bem, sentar à esquerda do rabino era a posição de honra. Então, vamos mergulhar no contexto. Lucas 22 diz que o contexto, enquanto iam para a última ceia, os discípulos estavam discutindo, certo? A discussão era, quem entre nós é o quê? O maior. Bem, você não viu o que eu fiz? Eu expulsei aquele demônio e você nem conseguiu tirá-lo até eu chegar. Eu preguei um sermão, você devia ter visto como eles se arrependeram. Eu debati com aquele rabino e agora ele crê que Jesus pode ser o Messias. Assim, eu sou o maior. Eles caminham para o local da ceia. Jesus diz, Judas, você é meu convidado de honra esta noite. E os discípulos trocam olhares e dizem, faz sentido. Ele é confiável. Ele cuida das ofertas. Ele está sentado à mesa com grande honra. Uma biografia e um retrato marcantes de um cara que cometeu o ato de traição mais terrível e horrendo da história. Uma reputação brilhante para um cara que vai ocupar o canto mais obscuro do inferno por toda a eternidade. O que deu errado? Sabe, acho que todos conhecemos Judas pelo nome. Mas você já se perguntou, como isso aconteceu? Bem, eu me perguntei essa semana e comecei a escrever alguns pensamentos. Se você está tomando nota, quero responder a pergunta: como ser um Judas? Número 1. Ame o dinheiro. Vá para 1 Timóteo 6 comigo. Mantenha o dedo aqui, voltaremos. Primeiro Timóteo 6. Paulo diz, no versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mesmo agora, pensando nisso, não citei nos cultos anteriores, em 1 Timóteo 3,3, creio, sobre as qualificações de um presbítero, diz não dado ao vinho, não violento, mas cordato, inimigo de contendas, não o quê? Avarento, sem amor ao dinheiro. O dinheiro é ruim? Qual é a resposta?
Não, de jeito nenhum. Ter muito dinheiro é errado? Não, de jeito nenhum. Jó era rico, Abraão era rico, próspero, caras riquíssimos. Amar o dinheiro é errado? Ora, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Na verdade, a Escritura dirá: ai de vós. Seja muito cauteloso com a condição da sua alma, se você ama o dinheiro. Jesus diz em Mateus 6,24: não podeis servir a Deus e as riquezas. Não é interessante que o Senhor Jesus Cristo, no sermão mais famoso já pregado, diga: ei, você pode escolher no Senhor, Deus ou o dinheiro. Porque isso resume a maioria do mundo. Eles escolhem um Senhor. Ele diz: ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E Judas escolhera seu Senhor. Ele amava o dinheiro. E porque Judas amava o dinheiro e o desejava, começou a quebrar outros mandamentos da palavra de Deus. O 10º mandamento é: não cobiçarás. E porque Judas não tinha o que cobiçava, começou a quebrar o 8º mandamento, que é: não furtarás. Vez após vez, durante o ministério de 3 anos de Jesus, Judas estava desviando e roubando, metendo as mãos nas ofertas. Tenho certeza de que a primeira vez que Judas começou a roubar, ele pegou um ciclo. Um único ciclo. Não acho que ele pensava: um dia, daqui a 3 anos, estarei vendendo o Senhor de toda a criação por 30 ciclos. Mas é isso que o pecado faz, quero que perceba isso. O pecado começa devagar, depois fica escorregadio e antes que perceba você está todo envolvido. O tempo todo, Judas é o mestre das aparências. Ele finge, como no caso daquela mulher que traz o nardo precioso, lembra? Ela quebra o vaso de alabastro, derrama o nardo sobre os pés de Jesus, como uma expressão extravagante de amor. Como Judas fica? Irado. Ele diz: isso poderia ter sido vendido, é o salário de um ano. Poderia ter sido dado aos pobres. E então recebemos esta nota, porque Judas gostava de roubar da bolsa de dinheiro. Então, o que ele faz? Ele assume a superioridade moral. Não sei sobre isso, parece generoso demais, Senhor. Na minha opinião, isso poderia ter sido dado aos pobres. Poderíamos ter alimentado muita gente com isso. Deixe-me ser o administrador disso. E todos os discípulos diziam: em quem devemos confiar sobre isto? Judas. Posso dizer uma coisa? No momento, ninguém consegue distinguir entre o desvio e os estágios iniciais da apostasia. O que é apostasia? É deserção. É quando aqueles que afirmam conhecer o Senhor Jesus Cristo se desviam dele. E não acontece da noite para o dia. A corrupção progride lentamente, centímetro a centímetro, e de repente... Sabe, recentemente eu estava folheando a Bíblia antiga do pai de um amigo meu e foi um pouco assustador, porque eu olhei nas margens dessa Bíblia e ele escreveu na margem: termine bem, sublinhado, ponto de exclamação. E ele se desviou do Senhor. Não está mais na igreja, com sua família. Como isso acontece? Um passo de cada vez. O que me leva ao segundo ponto. Como ser um Judas? Cauterize sua consciência. O que é a consciência? Sua consciência é o sistema de alerta dado por Deus de que você está violando a lei natural de Deus escrita em seu coração. MacArthur disse: a consciência é um sistema de alerta embutido que nos sinaliza quando algo que fizemos é errado. A consciência é para nossas almas o que os sensores de dor são para os nossos corpos. Ela inflige a angústia na forma de culpa, sempre que violamos o que nosso coração diz que é certo. Sua consciência pode ser picada, pode arder, pode doer, mas louvado seja o Senhor, enquanto sua consciência ainda dói, a esperança. Mas ai daquele cuja consciência não dói mais, porque foi cauterizada. O pecado que talvez te mantivesse acordado à noite torna-se comum e você consegue dormir como um bebê. Sabe, eu me pergunto como Judas se sentiu na primeira vez que roubou. Eu não deveria ter feito isso, eu devo confessar a ele, devo contar a ele. E então
o que você faz? Silencia a sua consciência. Você vive em um mundo que quer silenciar a consciência. Desligue-a. Aumente o barulho. São instintos feridos. É só o jeito que você cresceu. Não deveria se sentir culpado. Você vive em um mundo que quer negar a culpa completamente. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Quando me mudei de Chicago para a Califórnia no ensino fundamental, eu não sabia bem o que fazer. Não conhecia muita gente. Meus pais me matricularam em aulas de violão. Dirigimos uns 40 minutos até um professor de violão clássico. E ele disse, ei, o que você quer aprender no violão? E sem hesitar eu disse, mas se eu tropeçar do DC Talk. Sabe, eu sou descolado, então... lembro da primeira vez que toquei aos 11, 12 anos, tentando segurar as cordas e machucava os meus dedos. Mãe, meus dedos estão sangrando. O professor só disse, pegue essas formações de acordes todo dia. Toque 1 hora por dia e veja o que acontece. E o que aconteceu, como podem imaginar, é que desenvolvi calos nos dedos. Esses calos persistem até hoje. E quando toco o violão hoje, não sinto absolutamente nada. Quero que saiba que é isso que pode acontecer com a sua consciência. Ela cria calos com o tempo. O que antes ardia, você perdeu a sensibilidade. E a Escritura diz, ai de você se cauterizar sua consciência, se ferir sua consciência, calejar sua consciência. Sua alma está em perigo. Você pensaria, quero te conduzir novamente à cena aqui. Jesus está de joelhos diante de Judas, amigo. Ele está lavando os pés desse cara com seus olhos de amor. Pega o pão, molha no prato. Judas, aqui está, amigo. Então ele diz, um dentre vós me trairá. E podemos presumir que se houvesse qualquer vestígio de consciência, quando Jesus diz, um dentre vós me trairá, Judas diria, fui descoberto pelo rastreador dos céus. Sou eu, perdoe-me. Como uma lança, fincando sua consciência. Mas sabe o que Judas diz? Junto com os outros 11, sou eu? Notável. Há um ponto onde sua consciência passa do sentimento. É como um corpo quando o rigor mortis se instala. Você se torna como Heil diz, cego a todo alerta, surdo a todo apelo. Em Hebreus, quero ler isso para vocês, diz que é realmente possível passar do ponto da possibilidade de um arrependimento. Não é coisa minha, é a palavra de Deus, Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ele está apenas dizendo, eles viram a bondade de Deus, experimentaram a sua bondade, conhecem o poder, foram testemunhas do seu poder, tipo um cara como Judas. Ele ouviu Jesus pregar, viu Jesus ressuscitar mortos. Diz aqui, e caíram. Versículo 6. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Você está dizendo, Johnny, que Deus não pode salvar o pródigo? Não, não estou dizendo que Deus não pode salvar o pródigo. Ele faz isso o tempo todo. O que estou dizendo é que há um ponto onde, como vimos anteriormente no Evangelho de João, eles não se arrependem porque não queriam se arrepender. Com o tempo, sua alma fica tão endurecida para a verdade. Eles experimentaram, testemunharam o poder de Deus. E o que fazem cada vez que adormecem a consciência e correm para o pecado é pisar na cruz de Jesus Cristo. Eles pegam essa graça, abusam dela como um cartão de crédito, usam sempre que precisam. A Escritura diz, essa é a estrada para o inferno. Resumo.
Extremamente, extremamente perigoso. Sabe, a parte trágica em tudo isso é que o Salvador está fazendo um apelo final. Como ser um Judas, número 3, rejeite o amor do Salvador. Eu quero que pense por um momento, como fiz essa semana na realidade, de que Jesus nunca tratou Judas de uma forma que fizesse os discípulos dizerem, quando ele disse, um dentre vós me trairá. Por isso Jesus sempre é curto com o cara. Ele sempre pareceu arredio. Não. Não. Judas está em uma posição de honra. Ele está lavando seus pés. Jesus está molhando o pão no prato. Carson diz, este é o gesto final de amor supremo, é um sinal de amizade. Como quando Boaz convidou Ruth e disse, chega-te para aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinho. E ele lhe ofereceu grãos tostados. Este é um símbolo de profunda amizade. Este é um último gesto. Aqui está, amigo. Amor nos olhos, deixe-me servi-lo, deixe-me amá-lo. Você sabe quem eu sou, Judas. Toda vez que alguém rejeita o Senhor Jesus Cristo, é diante de um Deus amoroso, gracioso e condescendente, no sentido de que ele se rebaixa ao nosso nível e serve. Judas recebe tudo isso de Jesus e continua jogando o jogo. 4. Como ser um Judas? Sinta remorso sem arrependimento. De volta a João 13, 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. E quer saber? Judas não mais viu a luz de um novo dia. O que quero dizer? Digo o seguinte, vá para Mateus 26. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 26. No versículo 14, lemos a cena que precede imediatamente esta ceia. Mateus 26, 14, diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. 26, 15, propôs, e pense nisso, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde então, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Veja o versículo 47 do mesmo capítulo. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12. Isso é no Getsêmani, algumas horas antes em relação ao nosso contexto. E com ele, grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, qual é a primeira palavra da sua boca? Amigo. Para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Agora mantenha o dedo aqui e volte 2 livros para o penúltimo livro do Antigo Testamento. O livro de Zacarias. Malaquias é o último do Antigo Testamento. O livro que o precede é Zacarias, escrito 500 anos antes dos dias de Jesus. Sabe, uma das razões pelas quais quero que folheie a Escritura e vire as páginas comigo é que não basta dizer a Bíblia diz. Você é um estudante da Palavra de Deus se é cristão. Se você é cristão, seguidor de Jesus, deve ser um teólogo. O que é teologia? É o estudo de Deus. Você não quer conhecer o Deus que te salvou? Não quer conhecer a palavra dele? As pessoas dizem, não quero saber desse negócio de doutrina. Você não quer saber sobre a maravilha de quem Deus é? Isso é tudo o que eu quero conhecer. Zacarias 11, versículo 12. Aqui está uma profecia. Eu lhes disse, 500 anos antes, se
se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ok, volte comigo para Mateus 27. É só uma profecia. Haveria alguém que viria e diria: dai-me o meu salário. E eles pesariam 30 moedas de prata. Então ele as devolve e eles compram o campo do oleiro, que é o que acabamos de ler. Mateus 27, versículo 1. E antes de lermos isso, lembre-se da citação de Jesus dos Salmos. Salmo 41, Aitofel. Quando ele diz: alguém que alimentei levantou o calcanhar contra mim, está falando de Aitofel. Aitofel percebeu que estava do lado errado, que traíra Davi, que Davi venceria. Aitofel volta para casa, põe seus negócios em ordem e então vai e se enforca. Vamos ler Mateus 27:1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Sabe, Judas sai e se enforca, e aparentemente Atos 1 diz que ele não faz um bom trabalho, porque o galho onde se enforcou quebra. Ele cai do penhasco e seu corpo se espatifa nas rochas. Quero que note isto. No versículo 3, diz que ele sentiu remorso. Qual é o ponto? Aonde você quer chegar, Johnny? Você pode se sentir horrível. Horrível. Pode se sentir absolutamente corroído pela culpa. Vergonha extrema. Remorso. E nunca chegar ao arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é converter-se, desviar-se do pecado para o Senhor Jesus Cristo. É reconhecer, confessar esse pecado e dizer: eu estou errado. Quero que leia essas palavras comigo em 2 Coríntios capítulo 7. Vá para lá comigo. Sabe, uma das coisas que Paulo vai dizer é que há dois tipos diferentes de tristeza pelo pecado. Quero que saiba disso. Um descrente, às vezes as pessoas dizem: ei, sabe sua culpa pelo pecado? Isso é sinal de que Deus está trabalhando em você. Não necessariamente. Não necessariamente. Descrentes sentem culpa. Judas sentiu remorso ao ponto de se matar. E estará no inferno por toda a eternidade. 2 Coríntios 7:9. Agora me alegro, não porque fostes contristados. Paulo está dizendo: isso não importa. Mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que ele está dizendo? Remorso pelo pecado, tristeza pelo pecado, culpa imensa, vergonha imensa, tão grande, tão esmagadora. Não significa nada se não te levar ao arrependimento.
a mudança. Há pessoas agora neste local, potencialmente, que se sentem horríveis quando pecam, sentem tristeza, a consciência é tocada. Não, o que eu estou fazendo? 3 dias depois, confortáveis, não sentem mais o toque da consciência, voltam e fazem a mesma coisa repetidamente, promessas a Deus, vergonha do pecado, arrependimento, 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 e aqui está dizendo, isso não produz arrependimento verdadeiro. Essa é uma posição perigosa. Muito, muito perigosa eternamente. A tristeza de Deus pelo pecado produz arrependimento. Não é só me sinto mal, isso entristece a Deus, e então me volto para Deus, reconheço o meu pecado, preciso da tua graça, quero mudar e preciso de poder para mudar. Se você não depositar sua culpa aos pés da cruz, acabará pagando por ela por toda a eternidade. E às vezes, como vê com Judas, Aitofel e incontáveis outros pela história, sua culpa pode ser tão massiva que, se não depositar esse fardo na cruz, você apenas diz, não posso mais viver. Judas era um jovem. Quero te dizer algo que é real sobre o inferno. É cheio de arrependimento. Cheio de oportunidades perdidas. Cheio de pessoas que sentiram remorso pelo pecado, mas nunca foram convertidos dele para o Senhor Jesus Cristo. Cheio de pessoas que desprezaram o amor do Salvador. O versículo 30 diz, Judas saiu e era noite. E seu estado é de trevas exteriores. João 13 de novo desde então. Sabe, quero perguntar, não é tão trágico? Homens podem enganar homens, mas deixe-me dizer, ninguém engana ao Senhor de toda a criação. Lucas 12, nada do que está encoberto deixará de ser revelado. Tudo ficará claro como o dia. Ninguém escapa do olhar penetrante de Deus. Pode ser que você seja como Judas esta manhã? O que quero dizer? Sem relacionamento salvífico com Cristo. Alguém que professa a fé, mas não possui a fé. Fala como cristão, mas não o conhece. Talvez consiga até impressionar as pessoas com sua espiritualidade. Mas você sabe que há pouca evidência de que o Espírito Santo reside em você. Quero te dizer uma coisa. Há sempre esperança para a pessoa que está disposta e ansiosa para vir humilde e honestamente a Jesus. Confessar seu pecado e reconhecer sua necessidade de graça. Há sempre esperança para a pessoa que deixa de lado todo fingimento, toda pompa e maquiagem, o enfeite do mundo em que você vive. O último pensamento, mesmo recentemente, nós, como os discípulos, podemos olhar para todo o mal que ocorre no mundo e dizer, o que Deus vai fazer com todo esse mal? Mas como com Judas, Deus usa até o mal mais terrível para cumprir seus propósitos. Amém? Ele morreria em 24 horas e em 3 dias ressuscitaria do túmulo, vencendo a morte. Por quê? Para que pudesse te oferecer vida e perdão esta manhã. Você precisa de purificação esta manhã para o seu pecado? Precisa de purificação para a sua consciência? Esta é uma das coisas que Hebreus promete. Deus pode purificar sua consciência. Não seja como Judas. Não continue brincando. Não despreze e rejeite o amor do Salvador. Venha a Jesus. Você precisa de Jesus, faça isso agora. Sabe por quê? Porque não lhe é prometido amanhã. Judas saiu dali e não viu outro dia. Tiago 4,13. Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Você nem sabe como será a sua vida amanhã. Não despreze a cruz. Hoje é o dia da salvação. Ele é um Salvador generoso. E ele olha até para o mais vil pecador e o chama de amigo. Ninguém está no inferno porque Jesus não os chamou. Ele convida todos a virem e serem limpos de seus pecados. E se você não está em Cristo, ele te diz para fazer isso hoje. E se você está em Cristo e sua consciência está incomodada porque há pecado em sua vida,
vêm à mesma fonte. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode dizer amém? A mensagem que acabamos de ouvir é um choque de realidade sobre a diferença vital entre sentir culpa e ser verdadeiramente transformado pela graça de Cristo. Mas que alento saber que a bondade e as misericórdias de Deus em Jesus nos acompanham todos os dias até o fim. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe em Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.